Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso de Cálculo 2. Eu sou o professor Renato. Hoje nós falaremos de máximos e mínimos globais de funções. Então, na aula de hoje, nós vamos ver os conceitos de conjuntos serem fechados e limitados. E o principal teorema que nós vamos usar, o principal resultado matemático, é que uma função contínua sempre vai ter máximos e mínimos globais ou absolutos em conjuntos fechados e limitados. E usando esse resultado, nós vamos aprender, ver como que, então, nós encontramos esses mínimos e máximos. Então, primeiramente, eu gosto de dar alguns exemplos de conjuntos fechados. Aqui você tem um disco de raio raiz de 2, e aqui um retângulo de lados 5 e 3, que eles contêm a fronteira. Então, um conjunto fechado é um conjunto que contém a sua própria fronteira. Mas nós, matemáticos, gostamos de ser precisos. E, então, a gente quer ter uma definição boa do que significa ser um conjunto de fronteira. Então, a gente diz... Deixa eu fazer esse 3 aqui ficar mais... Então, a gente diz que um conjunto ele é fronteira, um ponto está na fronteira de um conjunto, se todo disco, vamos pensar que a gente está no plano, se todo disco estiver centrado neste ponto, vão conter pontos do conjunto e pontos do complemento do conjunto. Então, vamos olhar o que significa nesses exemplos aqui. Por exemplo, tem todos os pontos aqui no plano. Este ponto não vai ser ponto de fronteira. Por quê? Você consegue um disco tal que não contenha nenhum ponto do seu conjunto. Da mesma forma, este ponto aqui não é ponto de fronteira, porque você consegue um disco que não contém nenhum ponto do complemento desse conjunto. E mesmo se a gente se aproximar bastante aqui, está bem pertinho, mas ainda não está sobre esse segmento preto, a gente sempre consegue um disquinho, mesmo que ele seja bem pequenininho, tal que todos os pontos estão dentro do seu conjunto. Portanto, não é ponto de fronteira. Por outro lado, se eu pego um ponto aqui, exatamente onde x² mais y² é igual a 2, não importa quão pequeno a bola eu pegue, eu vou ter sempre um ponto de dentro do conjunto, onde x² mais y² é menor que 2, e um ponto de fora do conjunto, que é onde x² mais y² é maior do que 2. Portanto, você tem que, se esse é o seu conjunto C, a fronteira de C é dada por os pontos em R2, tal que, deixa eu até escrever direitinho, XY em R2, tal que x² mais y² é igual a 2. Certo? Da mesma maneira, para esse outro conjunto aqui. Esse ponto é um ponto de fronteira. Por quê? Qualquer disco tem um ponto de fora do conjunto, particular ele mesmo, mas tem um ponto de dentro do conjunto. E por aí vai. Vocês conseguem ver que essa definição de fronteira
para esses conjuntos simples, elas coincidem bastante com a nossa intuição do que seria uma fronteira. Dizemos, então, que o conjunto é fechado se todos os pontos da fronteira são pontos do conjunto. Então, esses conjuntos aqui de cima são fechados, porque todos esses pontos aqui da fronteira são pertencentes ao conjunto. Agora, esses conjuntos aqui, do modo que eu ilustrei, todos esses pontos aqui são pontos de fronteira, porém, não pertencem ao conjunto. Aqui, nessa ilustração, todos os pontos aqui da fronteira, de fato, não pertencem ao conjunto. Não tem nenhum ponto de fronteira que pertence ao conjunto. Agora, nesse exemplo aqui, quase todos os pontos de fronteira pertencem ao conjunto, menos esse. O que já é suficiente para dizer que o conjunto não é fechado. Porque para ser fechado, todos os pontos de fronteira têm que estar dentro do conjunto. Então, esses dois exemplos aqui, esse e esse, são exemplos de conjunto fechados. E a definição vale a mesma coisa no espaço, só se você substituir a noção de disco pela noção de bola, né? Agora sentado num ponto em 3 dimensões, ABC e tudo mais. A mesma definição análoga vale para o espaço. Olhem aqui essa notação, que a gente usa esse mesmo símbolozinho de derivada parcial, é o mesmo del, a gente também usa muitas vezes para denotar a fronteira do conjunto. Vocês veem que eu utilizei aqui. Bom, e uma segunda definição importante, lembrando que aquele teorema que a gente enunciou no comecinho, a gente falava de conjuntos fechados e limitados. E o conjunto ser limitado também é exatamente a ideia intuitiva que você tem, principalmente para conjuntos que a gente vai estar estudando aqui. Mas a definição matemática formal, você diz que um conjunto em R2 é limitado se você tem um disco de um certo raio, todo o seu conjunto está dentro desse disco. A mesma coisa no espaço tridimensional, por isso eu botei essa barra aqui, o mesmo conceito no espaço tridimensional, você só muda a noção de disco para uma noção de bola daquele raio. Então vamos olhar nos exemplos, que a gente aprende mais dessas definições olhando para os exemplos. Se nós olharmos para xy, tal que y é maior ou igual a x², esse conjunto, a coisa mais simples é você olhar primeiro para a fronteira. Y igual a x². Então, você vê que quando você tem a desigualdade, o ponto de fronteira, né, o ponto limite, vai ser sempre dado pela igualdade. Então, esse aqui, como você desenha esse conjunto, fica mais fácil você desenhar quando y igual a x², e aí depois você vê, bom, para esses pontos aqui, o meu y vai ser maior, né? Esse ponto aqui, a minha coordenada y vai ser maior do que a coordenada x², porque aqui seria exatamente se eu pegar essa coordenada x, aqui é quando y é igual a x², aqui, para todos esses pontos, y vai ser maior do que x². Dado esse outro x, aqui é quando eles são iguais, para todos esses pontos, y vai ser maior. Então, todo esse conjunto aqui é quando y é maior ou igual a x². E você vê que ele não é limitado, ou seja, ele é ilimitado. Por quê? Não importa quão grande seja a bola que eu tenha, eu sempre vou ter ponto do meu conjunto que está fugindo dessa bola, ou seja, que está no complemento desse disco, perdão. A gente está em duas dimensões. Então, não importa quão grande seja o disco que eu pegue,
esse meu conjunto ele vai para o infinito, se você quiser dizer, né? Então, tem sempre pontos fora desse disco. Porém, se eu olhar para esse conjunto aqui, que quando y é maior ou igual que x², porém y é menor ou igual que 3, nós temos que, qual que é a fronteira? Vai ser y igual a x², união y igual a 3 e menor ou igual que x². Né? Então, y, né, seria essa retinha aqui. Y igual a 3 e x, né? Y seria y igual a 3 e, portanto, x ao quadrado menor ou igual que 3. Então, x está entre raiz de 3 e menos raiz de 3. Então, este é o seu conjunto. Esta é a fronteira do conjunto, e o conjunto vai ser esse aqui, né? O y é maior que x² e menor do que 3. E, portanto, ele ainda é fechado, porque a fronteira, por causa desses sinais de iguais, a fronteira está dentro do conjunto. Mas ele também é limitado. Porque se eu pego uma bola, aqui não ficou muito bem desenhado, mas se eu pego uma bola de raio suficientemente grande, claramente um disco, claramente esse conjunto vai estar todo dentro desse disco. Outro exemplo de fechado e não limitado é este daqui. x² menor ou igual que 1 mais y². Qual que é a fronteira? Bom, intuitivamente se pode perceber, quando é que x² é igual a 1 mais y²? É quando 1 for igual a y² mais... menos. A gente tem a igualdade aqui quando 1 é igual a x² menos y². Certo? Isso nós vimos que é exatamente uma hipérbole. Né? Então, o meu ponto x aqui é exatamente quando x é igual a 1 mais y². Se eu fixo o meu y, tem esses dois pontos quando x é igual a 1 mais y². Para x ser menor ou igual a 1 mais y², eu tenho essa reta. Mesma coisa aqui. Aqui são os pontos onde x, quando y é igual a 0, x menor ou igual que 1. Então, é exatamente esse segmento. Vocês veem, então, que esse é o conjunto satisfazendo essa equação aqui, essa inequação aqui. Né? E você vê que ele é ilimitado. De certa forma, ele está indo para o... Tem pontos indo para infinito dentro do conjunto. Né? Não importa quão grande seja a minha bola, eu sempre vou ter pontos do conjunto que estão fora dessa bola ou disco. Vocês já repararam que eu chamo disco de bola. Isso é um viés que os matemáticos têm, que a gente chama tudo, a partir de certo momento, quando você vai para várias dimensões, tudo vira bola. E aí, quando você volta para a dimensão 2, você chama disco de bola também. Bom, outro exemplo. Este cilindro. Aqui você tem uma igualdade. Né? E a gente já viu que este é o cilindro. Ele é fechado no espaço. Esse é um exemplo no espaço. De fato, todo ponto desse conjunto é ponto de fronteira dele. Porque todo ponto no conjunto, você vai ter uma bola, agora sim é bola mesmo, no sentido que vocês já estão acostumados. Então, aqui vai ter ponto do conjunto, o próprio ponto que você pegou, e ponto de fora do conjunto.
Então, você olha que esse próprio conjunto aqui é igual à sua fronteira. Em particular, é fechado. Porém, ele não é limitado. Claramente, se eu pego um centro aqui, agora sim, bola, não importa quão grande seja a bola que eu pegue. Opa, estou indo para fora aqui do negócio. O seu cilindro é infinito, vai ter sempre pontos saindo dessa bola. Da mesma forma, vamos olhar, por exemplo, para esse conjunto aqui. Esse conjunto agora tem essa desigualdade, menor ou igual que 1. Ela é a bola preenchida. Essa é a própria bola de raio 1. Né? A fronteira dela vai ser essa esfera. E, novamente, né, a esfera, onde x² mais y² mais e² é igual a 1. É fácil você ver que isso é ponto de fronteira, que são o conjunto de fronteira. E ele é fechado porque a fronteira está dentro do conjunto. Novamente, se aqui fosse esse sinal, não seria fechado. Mas quando eu tenho menor igual, a fronteira da igualdade está dentro do conjunto. A fronteira que é dada pela igualdade está, portanto, dentro do conjunto. E claramente essa bola está contida dentro dela mesma, mas se você quiser pegar até uma bola um pouquinho maior, por exemplo, que aqui eu não falei se essa bola continha tem um detalhezinho técnico, mas pode pensar até numa bola maior do que ela para ficar ainda mais óbvio. Que aqui eu não disse se essa bola continha a fronteira dela ou não. A gente usa o mesmo nome para bola aberta e bola fechada. Eu teria que explicitar, isso não importa para a definição. O que é importante é que o conceito fique claro que esse conjunto é sim limitado. Você consegue colocar ele dentro de alguma bola. Bom, então tem esse teorema matemático. Se alguém for em algum momento fazer um curso de análise, se uma função é contínua e o seu conjunto é fechado e limitado, então sua função assume valor de máximo global ou absoluto, é o mesmo nome, a mesma ideia, e mínimo né, ou não, e um valor de mínimo global e absoluto. E esse mesmo teorema também vale em qualquer dimensão, em particular em dimensão 3. Em dimensão 1, vocês viram esse teorema quando vocês viram que uma função sempre tinha máximo em intervalos fechados limitados. Sempre tinha máximos e mínimos. Esse mesmo teorema funciona em qualquer dimensão. Então, o que você faz para encontrar máximos e mínimos? A ideia é exatamente a mesma que você fazia em cálculo 2. Em cálculo 1, perdão. Em cálculo 1, você tem aqui o seu conjunto. Você tinha um conjunto, um intervalo fechado e limitado. Vou desenhar minha função aqui, o gráfico dela. Digamos que você tinha uma função assim. Certo? Deixa eu até botar o máximo na fronteira aqui. Diga que o gráfico da função é assim. Então, o que você fazia? Olha, se a função, você sabia que essa função tem um máximo e mínimo. Se esse máximo ocorre num ponto interior, se esse máximo ou mínimo ocorre no ponto interior, como esse exemplo aqui, ele tem que ser necessariamente ponto crítico. A derivada tinha que necessariamente ser zero. E você tinha a possibilidade de encontrar na fronteira. Então, você tinha que sempre checar na fronteira. Então, o que você fazia? Você olhava para todos os pontos críticos da sua função. Você olhava todos os pontos críticos e os pontos de fronteira.
Geralmente isso te dava um número finito de pontos e você avaliava a sua função nesses pontos. Processo finito, que então depois que você avalia, você percebe que este aqui seria um ponto de máximo acontecendo na fronteira e este é um ponto de mínimo acontecendo no interior. Exatamente o mesmo procedimento a gente vai fazer aqui. Vamos focar em dimensão 2. Você sabe que C é fechado e limitado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que determinar os valores de F nos pontos críticos de C. E depois você determina os valores máximos e mínimos de F na fronteira de C. E o próximo passo, finalmente, compara os valores encontrados. Feito? Então, vamos olhar com um exemplo que a gente aprende provavelmente melhor olhando o exemplo. Nós temos essa função, f de x igual a x vezes y. Você tem esse conjunto aqui que você identifica como uma elipse. A parte preenchida é uma elipse preenchida. Certo? Ela tem centro quando x igual a 7 e y igual a 0. Quando x igual a 7 e y igual a 0 é onde ela tem o centro. E ela tem distância 3 aqui e 2 aqui. Então, é essa elipse preenchida. Como eu tenho sinal de menor ou igual, esse conjunto é fechado e limitado, sendo que a fronteira é a elipse. Então, vamos ver. Primeira coisa que nós temos que fazer, olhar para ponto crítico. Quais são os pontos críticos dessa função? F. Bom, derivo com relação a x igual a 0, derivo com relação a y igual a 0. Então, elas vão ser 0 sempre que x e y for. Só tem uma solução, que é x igual a 0 e y igual a 0. Porém, note que 0, 0 não está no seu conjunto. Você tem que perguntar, porque você encontre os pontos críticos no interior do conjunto. Então, esse ponto não está na parte interior do conjunto, não está nem no conjunto. De fato, se eu substituo 0 aqui e 0 aqui, o resultado que eu vou ter é 49 sobre 9, que é maior do que 1. Então, não está dentro do conjunto C. Então, esse conjunto não tem pontos críticos no seu interior. Vamos, então, olhar para a fronteira. Vocês vão aprender na aula seguinte um método de multiplicadores de Lagrange, que é um método muito útil para calcular máximos e mínimos em superfícies de nível. Na verdade, acho que a gente, nesse semestre, só vai estudar em curvas de nível. Então, o método de multiplicadores de Lagrange, ele funciona para descobrir máximos e mínimos nessa curva de nível. Porém, nesse exemplo, nós sabemos parametrizar a nossa função. Então, você poderia escolher, quando aprender, ou fazer o método de multiplicadores de Lagrange, ou fazer como nós vamos fazer agora, que é parametrizar a fronteira do nosso conjunto e depois encontrar máximos e mínimos.
Então, esse conjunto tem uma parametrização que nós conhecemos. Ela é elipse, né? Dada por essa expressão, x menos 7 ao quadrado, y sobre 2 ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? X menos 7 sobre 3 igual a cosseno de t, y sobre 2 é igual a seno de t. Que aí, quando eu faço x menos 7 sobre 3 ao quadrado mais y sobre 2 ao quadrado, eu com certeza tenho 1, que dá cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Então, escrevemos, uma vez que nós sabemos que temos que parametrizar assim, x como função de t, a gente escreve dessa forma, y de t igual a 2 seno t, né? Aqui eu só passei o 3 multiplicando e o 7 para o outro lado. Então, tem essas duas expressões que parametrizam a fronteira da minha elipse. Da minha elipse preenchida, que é a elipse. Fronteira do meu conjunto, que é a elipse. E sobre a fronteira, lembrem que a gente agora está querendo estudar a nossa função f na fronteira. E a nossa f de xy, se vocês lembrarem, era apenas x vezes y. Essa é a nossa função que a gente está estudando. Então, quanto que vale isso nessa fronteira? Bom, só fazer x vezes y. Então, nós temos essa função. E nós podemos tomar... agora nós temos que encontrar máximos e mínimos. Vamos, então, tomar a derivada dessa função. Tomando a derivada dessa função, nós temos, pela regra do produto, a derivada desse primeiro termo, menos 3 seno, vezes o segundo termo, mais o primeiro termo, vezes a derivada do segundo termo, que aparece o cosseno. Então, quando eu coloco isso aqui junto, isso é igual a zero. Eu já dividi, eu estava vendo aqui o que eu fiz. Eu já dividi por 2, né? Isso igual a zero, então eu posso dividir por 2. Então, esse 2 aqui que eu poderia botar em evidência, eu já cancelo. Isso vai nos ajudar. E depois que eu cancelei, eu fiquei com menos 3 seno ao quadrado de t, mais 3, cosseno com cosseno fica 3 cosseno ao quadrado de t. E eu posso botar o 3 em evidência, obtendo essa expressão. O que sobra? Sobra 7 cosseno de t. Então, vocês podem fazer a conta, talvez se quiserem fazer mais devagarzinho, mas vocês chegam nessa expressão aqui. Agora, essa expressão fica difícil de você resolver dessa maneira, é melhor colocar tudo em termos do cosseno. E agora vocês lembram que 1, novamente, essa equação trigonométrica fundamental, 1 é igual a cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, portanto, o seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Então, quando eu substituo aqui, o que eu vou ter? Menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, 2 cosseno ao quadrado de t, multiplicado por esse 3, vou ter 6 cosseno ao quadrado de t. Mais 7 cosseno de t, menos 3, que é o resultado de eu pegar esse menos 1 e multiplicar por 3. Então, quando você distribuir aqui,
vocês veem que você obtém essa equação. Se quiserem, pausem o vídeo e façam a continha. Uma vez que obtemos essa equação, nós podemos usar a fórmula quadrática. O cosseno de t tem que ser igual a ambulância. Deixa eu pausar aqui um pouco. Passou já a ambulância. Então, aplicando a fórmula quadrática para essa expressão, eu tenho menos b, menos 7, mais ou menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 6 é 60 mais 12, que dá 72. Dividido por 2 vezes A. 2 vezes 6, que é 12. Então, vocês notem que essa soma aqui vai dar 121. E a raiz de 121 é 11. De modo que nós obtemos 7 mais 11 igual a 4 sobre 12, que é igual a 1 sobre 3. Ou menos 7 menos 11 igual a menos 18. Eu falei 7 mais 11. Eu não lembro se eu falei menos 7 mais 11. Menos 7 mais 11 dá 4. E menos 7 menos 11 dá menos 18. Dividido por 12 dá menos 3,5. Mas não tem como o meu cosseno ser menos 3,5. O cosseno está entre 0 e 1. Menos 1 e 1. Então, não tem como ser menos 3,5. Então, a única solução que nós obtemos é o cosseno de t ser igual a 1/3. E daí nós obtemos que o seno de t é igual, novamente, né, porque seno ao quadrado de t é 1 menos cosseno ao quadrado de t. O seno pode ser tanto mais essa raiz ou menos essa raiz. Então, dá mais ou menos, usando que o cosseno tem que ser 1/3, eu obtenho essa expressão aqui, né? 1/3 ao quadrado dá 1 sobre 9. 1 menos 1 sobre 9 é igual a 9 menos 1 sobre 9, que é igual a 8 sobre 9. E quando eu tiro a raiz quadrada disso, eu fico com raiz de 8 sobre 3. Mais ou menos raiz de 8 sobre 3. Mas lembrem agora que o x é 3 cosseno t mais 7 e o y é 2 seno de t. Então, o x é 3 cosseno de t mais 7 e o y é 2 seno de t. Então, aqui eu escrevo 3 cosseno de t, que é 1/3, mais 7. E eu posso ter tanto mais, né? Uma opção é que y seja mais 2 vezes raiz de 8 sobre 3, com sinal positivo. E a outra opção é que o y seja, né, que o seno de t seja menos raiz de 8 sobre 3. Então, nesse caso, o y vai ser menos 2 vezes o seno, dá esse valor aqui. Então, aqui eu só simplifiquei essa expressão aqui, deu 8. Então, nós obtemos esses dois valores. Como a gente sabe que tem máximos e mínimos absolutos, um tem que ser o máximo e o outro tem que ser o mínimo. Lembre que, mais uma vez, a sua f de x, avaliar a f e a f de xy é igual a x vezes y. Então, eu tenho que olhar para 8 vezes 2 sobre 3, x vezes y, com sinal positivo. Esse vai ter que ser o máximo. E quando eu tiver o sinal negativo, esse tem que ser o mínimo. Né? Então, o máximo ele ocorre claramente no ponto 8
e 2 raiz de 8 sobre 3. E o mínimo ocorre em 8 menos 2 raiz de 8 sobre 3. Ok? Mais um exemplo. Identifique pontos de máximos e mínimos globais. Vamos dar um zoom novamente. Não tanto. Identifique pontos de máximos e mínimos globais desta função nessa região. Esse foi exercício de prova antiga. Nossa. Então, a primeira coisa que facilita para a gente é entender a fronteira da região, parecida com aquela que a gente já viu. Eu tenho y, ele é maior ou igual que x², então aqui está quando y é igual a x². Né? Então, o seu y, se eu fixar o valor de x, ele tem que ser maior ou igual que x² e sempre menor do que 9. Então, você vê que esse é o conjunto que nós obtemos. Particular da fronteira é quando y é igual a x² e x está entre menos 3 e 3. Né? Então, uma fronteira é y igual a x² menor ou igual que 9. Né? X² menor ou igual que 9. E o outro ponto de fronteira é quando y é igual a 9 e x² menor ou igual que 9. Ou seja, x vai de menos 3 até 3. Então, a primeira coisa é a observação. Vocês não precisariam necessariamente ter escrito, mas a região é fechada e limitada, então a função contínua tem pontos de máximos e mínimos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é procurar pontos críticos no interior da região. Vamos lembrar que nossa função f, para calcular os pontos críticos. Os pontos críticos é quando fx e fy são ambos iguais a zero. Ou seja, outra forma de você dizer isso é que o gradiente seja igual a zero. Esse é o gradiente de f. Então, quando que o gradiente vai ser o vetor zero? Derivo a função com relação a x. Obtenho 2x mais y. Derivo com relação a y. Obtenho x mais 2y. Então, quando é que isso daqui vai acontecer? E aqui nós temos que fazer conta. 2x mais y igual a zero vai implicar que y é menos 2x. Então, se eu substituo na outra, x mais 2y igual a zero, eu tenho que x tem que ser zero. Eu vou ter menos 3x igual a zero, portanto, x tem que ser zero. E uma vez que eu sei que x é zero e y é menos 2x, então y também tem que ser zero. Portanto, nós temos apenas uma solução. E note que esse ponto está na fronteira do seu conjunto. Ponto 0, 0. Que é precisamente quando y é igual a x². É um ponto onde y é igual a x². Então, vocês não precisam olhar para eles agora. Ele vai aparecer novamente quando a gente tentar encontrar máximos e mínimos na fronteira. Então, não tem ponto crítico no interior.
Vamos olhar para pontos na fronteira. Quais são os pontos da minha fronteira? É o ponto que a gente está na parábola, x² igual a y² e menor ou igual que 9, o que significa que x está entre menos 3 e 3. Ou quando y igual a 9, né? E x² menor ou igual que 9, novamente. Então, x está entre menos 3 e 3, mas y constante igual a 9. Que é essa parte aqui. Então, nós temos a união desses dois conjuntos. Vamos olhar para esse primeiro. Y igual a 9 soa mais fácil. Quando nós substituímos y igual a 9 aqui, eu vou ter 9x mais 9², que é 81. Então, f de x quando y igual a 9 é x² mais 9x mais 81. Onde que eu encontro pontos de máximos e mínimos para essa função? Agora você usa o cálculo 1. Você tem que x está entre menos 3 e 3. E você tem que encontrar máximos e mínimos dessa função. Primeira coisa que você faz é fazer a derivada da função. Quando você faz a derivada dessa função, dá 2x mais 9 igual a 0. Né? Faz a derivada igual a ela a 0, para achar ponto crítico agora em dimensão 1, de cálculo 1. Então, x tem que ser menos 9 sobre 2. Agora, vocês notem que o menos 9 sobre 2, que é menos 4,5, está por aqui. É menos 9 sobre 2. Ele está à esquerda de menos 3. Ele é menor do que menos 3. Então, esse ponto crítico não está no nosso intervalo. Então, essa função aqui, apenas de x, vai ter pontos de máximos e mínimos na fronteira. Então, a gente vai ter que olhar para a fronteira, que é quando x igual a menos 3, e a gente está no conjunto onde y igual a 9, ou x igual a 3, a gente está no conjunto quando y igual a 9. Então, o que a gente mostrou é que sobre este segmento aqui, a gente sabe que o máximo e o mínimo estão nesses pontos. Vamos ver o que acontece sobre o máximo e o mínimo da função sobre a parábola. Então, essa função de duas variáveis sobre a parábola se torna essa função aqui. Vamos conferir. Lembre que f de xy era igual a x² mais xy mais y². Então, quando y é x², fica x ao cubo e x² ao quadrado, que é x². Então, novamente, nós temos que calcular sobre esse trecho e com x, de novo, entre menos 3 e 3. Acho a derivada dessa função. Aqui está a derivada desse polinômio, desce o 2, desce o 3, desce o 4. E nós podemos colocar o x em evidência. E aqui tem uma justificativa de por que esse polinômio nunca se anula. A pessoa fez completando o quadrado. Quem resolveu, se você completar quadrado, você vê que essa expressão aqui é sempre positiva. Outra maneira de você fazer bom, uma opção é x igual a 0, outra opção seria que isso daqui fosse igual a 0. Então, a gente teria que usar a fórmula quadrática. Né? Mas o discriminante, b² menos 4ac, fica 9 menos 4 vezes 4 vezes 2.
isso é claramente negativo. Então, as duas raízes são complexas conjugadas e nós não tem raiz real. Ou seja, essa função realmente nunca se anula. É outra forma de você mostrar que ela nunca se anula. Certo? De modo que os pontos, você tem ponto crítico nesse trecho da fronteira é 0, 0. E você tem os mesmos extremos, que é quando x igual a 3 ou menos 3. Y vai ser o quadrado disso, vai ser 9. Mas nós já vemos que a fronteira dessa partezinha aqui era esse ponto menos 3,9 e mais 3,9. Então, no final das contas, nós tivemos esse ponto crítico e esses extremos para calcular o máximo e mínimo que nós já sabíamos que estavam na fronteira, porque no interior não tinha ponto crítico. Então, nós temos que comparar a função nesses três valores. Lembre novamente que a sua função era x² mais xy mais y². Ou se você quiser substituir aqui também só o valor do x, fica a seu critério. Você vê que quando x e y são 0, é o mais fácil de calcular, dá 0. Quando x igual a 3 e y igual a 9, isso vai dar 9 mais 3 vezes 9, 27, mais 9 ao quadrado, que é 81. Isso vai dar 90 mais 27, dá 117. E quando você fizer essa expressão aqui, você vai ter 9 menos 27 mais 81. Aqui é onde o menos vai contribuir. Mas, de todos os modos, isso é um valor positivo, que está entre esses dois. Se vocês calcularem, vai dar 90 menos 27, que é 63. Então, uma vez que nós calculamos o valor das funções que podem ser máximos e mínimos na fronteira, nós comparamos e vemos que esse é o máximo e esse é o mínimo. Portanto, esse é o máximo global e 0, 0 é o mínimo global, que é 0. Ok? Esse aqui é o desenhozinho do Corcovado da aula passada, se você tentar plotar no GeoGebra. Mas vamos fixar nessa aula. Esses últimos dois exemplos são exemplos onde o seu conjunto não é limitado. Então, você não tem de antemão que você tem máximos e mínimos. Mas, às vezes, pela natureza do problema, você consegue deduzir que existe necessariamente um máximo ou um mínimo. Então, sempre quando você pega a distância de um conjunto qualquer para um ponto, sempre vai ter uma distância mínima. Bom, isso não é bem verdade. Perdão, isso não é bem verdade. Se você pega um conjunto, por exemplo, desse conjunto para esse ponto, a distância mínima seria mais ou menos nessa fronteira aqui, mas a fronteira não está no conjunto. Mas se o conjunto for fechado, isso é verdade. Então, aqui você tem um plano. Você tem um plano que
no espaço e você tem um ponto fora do plano. Então, sempre vai ter um ponto nesse plano que realiza a distância mínima. Ele, inclusive, se vocês pensarem bem, é um ponto que é ortogonal ao plano. Mas sempre vai ter um ponto que vai realizar a distância mínima. Isso é claro. Né? Você pega aqui diferentes bolas, eventualmente essa bola vai tocar o seu plano tangencialmente e depois todos os outros pontos vão ter distâncias maiores ainda. Então sempre existe uma distância mínima. Como que a gente... Então, qual que é a função que a gente quer minimizar? É a função distância. Qual que é a distância... qual que é a distância de um ponto qualquer no espaço para esse ponto? A distância é dada pela raiz quadrada, né, dessa diferença. A coordenada x menos 1, coordenada y menos 2, coordenada z menos 5. Então, essa nós já vimos que é a distância de um ponto xy qualquer, xyz qualquer, a esse nosso ponto 1, 2, 5. Então, o que nós queremos é calcular essa distância restrita à condição de nós estarmos no plano. Uma forma de fazer é usando multiplicadores de Lagrange, que vocês vão ver em 3 variáveis, vocês nem vão ver multiplicadores de Lagrange nesse semestre. Mas poderia-se usar multiplicadores de Lagrange em 3 variáveis. A outra maneira é você substituir z por essa expressão e aí se torna um problema de 2 variáveis. Ok? Agora, notem que quando a gente pega a distância, tem essa raiz quadrada que enche o saco se você quiser tomar derivada. Né? Se quer tomar derivadas parciais, vai aparecer 1 sobre a raiz quadrada, vezes a derivada da interna e tudo mais. Então, se você quer um ponto que a distância seja mínima, é equivalente a você minimizar o quadrado da distância. Né? Você encontra um ponto de distância mínima, se olhar para o quadrado da distância, vai ser mínima entre o quadrado de todas as outras distâncias. Então, quando a gente, nesses exemplos de minimizar distância, a gente sempre vai estar olhando para o quadrado da distância. É mais fácil. A gente vai estar tomando derivadas e tudo mais. Então, dada essa restrição, né, eu posso substituir z nessa expressão aqui. Então, eu obtenho essa função de 2 variáveis que eu vou chamar de g. Então, uma vez que eu obtenho essa g, a gente procura pelos pontos críticos. Então, toma a derivada aqui, fica 2x menos 1. Deriva a interna com relação a x, dá 1. Essa derivada aqui com relação a x não dá nada. Essa daqui, o 2, desce. E quando eu derivo a parte de dentro com relação a x, também dá 1. Então, gx, a derivada com relação a x, é essa expressão aqui. A derivada com relação a y, essa primeira parte aqui não importa. O 2 desce, derivada da interna com relação a y é 1. Aqui, o 2 desce, repete a expressão. Agora, a derivada da parte de dentro com relação a y, a gente tem esse menos 2 aqui de fora também. Então, essa expressão aqui ser igual a 0, né? Eu posso colocar
o 2 em evidência, o que eu vou ter? X mais x, 2x, menos 2y, menos 5, menos 1, menos 6. Isso tem que ser igual a zero. Mas eu posso botar o 2, mais um 2 aqui de dentro, fatorar mais um 2 aqui de dentro, ficar 4 vezes x menos y menos 6, menos 3, igual a zero. A internet aqui tá com problema. Abri a porta aqui para melhorar a conexão. Então, quando nós derivamos x igual a zero, nós obtemos essa expressão. E quando nós derivamos y igual a zero, coloco 2 em evidência, o que eu tenho? Y menos 2 com menos 2 dá 4. Ah, não, o 2 eu botei em evidência, perdão. Y mais 4y dá 5y. X menos 2x. Lembra que o 2 eu botei em evidência? Então, tenho menos 2x. E aqui eu vou ter mais 10 menos 2 dá mais 8. Então, se quiserem novamente, parem para fazer esse continho, você obtém essa expressão. E isso tem que ser igual a zero. De onde nós podemos agora resolver apenas esse sistemazinho. Isso daqui tem que ser igual a zero, isso daqui tem que ser igual a zero. Então, x menos y igual a 3, menos 2x mais y igual a 8. Né? E aqui o que eu fiz, daqui para cá, eu posso multiplicar essa expressão por 2. Né? E uma vez que eu multiplico essa expressão por 2, eu posso somar essas duas equações. Então, essa equação de baixo, quando eu somar as duas equações, não aparece nada em x. 5y menos 2y fica 3y. 6 menos 8 menos 2. Então, você tira daí que y é menos 2/3. E x é 3 mais y é 3 menos 2/3, que é 7/3. Então, nós encontramos o valor para x e y. Então, temos um único ponto crítico. Aqui, você não precisa fazer mais nada. Você não precisa usar teste da segunda derivada nem nada. Por quê? Nós temos um único ponto crítico. Mas nós sabemos que existe um mínimo. Então, a gente sabe que existe um mínimo, né, pela natureza do nosso problema. E o nosso XY aqui está permitido variar em todos os pontos de R2. Então, este mínimo tem que ser ponto crítico. Então, portanto, o mínimo ocorre o mínimo ocorre botar assim, mínimo o mínimo da G é G de x igual a 7/3 e y igual a menos 2/3. Tá certo?
Bom, vamos ver isso na próxima. De todos modos, eu fiz aqui embaixo o teste da segunda derivada, só para... eu encorajo vocês a fazerem o teste da segunda derivada só para treinar e verificar a situação. Então, se eu derivo isso daqui, mais uma vez, com relação a x, eu vou ter... Por que eu botei 2 mais 2? Seria 2 vezes 2. Né? 2 vezes 2. Não está errado, mas eu errei na hora de copiar. Né? Se eu derivo aqui com relação a x mais uma vez, eu tenho 4. Se eu derivo y com relação a y, eu vou ter 10. E derivada de xy vai ser menos 4. E você pode aplicar o teste da segunda derivada para ver que, de fato, você tem este valor positivo e este valor positivo, te garante que é um mínimo local. Mas você já sabia que é o único ponto crítico e que existia mínimo global. Então, você não precisaria ter feito essa parte. Bom, então a distância mínima, qual que é a distância mínima? Lembra que a distância é a raiz quadrada daquela minha função. Então, vou ter a raiz quadrada da minha função, que era x menos 1, y menos 2, x menos 2y menos 5, né? Porque eu estava no plano z igual a x menos 2y. E quando eu substituir, vocês podem, façam a conta em casa, não vou descrever essa conta, mas se quiserem, pausem e façam a conta para obter a distância mínima, que era o que o exercício pedia. Notem, em especial agora que vocês vão fazer teste de múltipla escolha, que a distância, quando você vai... O exercício falou para determinar a menor distância. Nós minimizamos o quadrado da distância. Mas aí, na hora de recuperar a distância, a gente tem que tirar a raiz quadrada novamente. A gente achou o mínimo para d quadrado, mas na hora de recuperar a distância, tem que tirar a raiz quadrada mais uma vez. Ok? Então, vamos fazer agora um último exemplo, que é a caixa de papelão sem topo. Então, imagine que você tem uma caixa de papelão sem topo, ou até uma piscina, né? Se vocês quiserem. Mas você tem restrito o material para fazer essa caixa de papelão. Você só tem 12 metros quadrados para fazer a sua caixa de papelão. Então, qual é a configuração que você tem que usar para que a caixa obtenha o maior volume possível? Ora, a sua caixa de papelão sem o topo, o volume é dado pelo produto, né? Base vezes altura, área da base vezes altura, produto das 3 coordenadas. E a sua área lateral, você vai ter 2 vezes ZY, 2 vezes ZX, porém apenas uma vez XY. Então você tem essa restrição aqui. Ixi, novamente a caneta está com problema. Bom, nós temos essa restrição. Então, dada esta restrição, nós podemos resolver para Z. Né? O que eu faço? Eu boto o XY para o outro lado e boto Z em evidência. Então, eu vou obter Z
vezes 2x mais y, botando o z em evidência aqui, tem que ser igual a 12 menos xy. Passando essa expressão, esse dividindo, você obtém essa expressão, né? Que é sempre positivo, em particular, xy é menor que 12. Então, quando eu substituo z na expressão do volume, eu tenho essa função aqui. Agora, novamente, a gente está numa situação que a gente tem como garantir que o volume máximo existe. Por quê? Bom, qual que é o limite dessas situações? A gente está sempre com z positivo, x positivo e y positivo. A situação limite é quando uma das variáveis vai a zero, por exemplo. Se uma dessas variáveis for a zero, digamos que a variável z for a zero. Se a variável z está se aproximando de zero, a área total vai estar se aproximando da área da base. Mas a área total é 12. Então, o volume vai estar se aproximando de 12 vezes zero. De acordo? A caneta está falhando, deixa eu... Então, nós argumentamos aqui que, se, por exemplo, a variável z for para zero, o volume tem que ir para zero. Se a variável y for para zero, por exemplo, o volume também tem que ir para zero, porque a variável y está indo para zero e x vezes z, 2 vezes x vezes z, né, a variável y está indo para zero, e 2 vezes x vezes z está se aproximando de 6. Então, o volume vai estar aproximando de 6 vezes 0 igual a 0. E nas outras condições limites, onde uma das variáveis vai para infinito, né? Se x for para infinito, a gente tem que ter que tanto y quanto z teria que estar indo para zero. Porque essa expressão aqui dá sempre 12. Então, a gente entra no caso anterior, que uma das variáveis está indo para zero. Tá certo? Então, essa foi uma análise matemática tanto quanto rigorosa. Se a gente fosse colocar isso no exame de vocês, a gente colocaria, pode assumir que existe o volume máximo da caixa. Que vocês podem ver que sempre, os únicos situações limites, o volume está sempre indo para zero. Bom, então uma vez que você sabe que tem o máximo, você sabe que o máximo ocorre nos pontos críticos. Então você precisa encontrar os pontos críticos. E aqui fica melhor para deixar vocês fazerem as contas, né? Aqui, o que a gente usa? Que eu simplifiquei a expressão. Usamos derivada com relação a x. Nós vamos usar a regra do quociente. Fica esse ao quadrado de cima. Derivada da de cima. Vezes a de baixo. Na verdade, eu acho que eu esqueci até um fator de 2 aqui. Deixa eu ver. Posso colocar um meio em evidência. Então, aqui, perdão, fica 2. Né? Eu posso aplicar... Eu tirei um meio para fora e aplico a derivada nessa expressão aqui. Você vê que esse 2 eu já sabia que ele ia ser irrelevante. De todos os modos, teve um erro de conta ali. Então, fazendo a derivada pelo quociente aqui, fica o quadrado da de baixo, a derivada da de cima vezes a de baixo, menos
a de cima vezes a derivada da de baixo, que é 1. Então, quando você rearranja essa expressão aqui, ficou faltando parênteses, quando você rearranja essa expressão, você obtém essa expressão aqui. E isso tem que ser 0. Porém, você já sabe que essa parte aqui é positiva, então você tem que isso aqui tem que ser 0. Então, essa conta foi bem chatinha. Eu espero, vocês podem pausar e fazê-la com tranquilidade. Mas olhem só a situação. O seu volume e a sua situação é completamente simétrica em x e y. Ou seja, se eu substituo y por x e x por y, eu encontro a mesma função. Então, quando eu derivar parcialmente com relação a y, quero que vocês pensem um pouco, vai ser simplesmente eu pegar essa derivada com relação a x e substituir x por y. Porque se eu substituo x por y, eu obtenho a mesma expressão aqui. Então, quando você fizer a conta derivando para y, você vai fazer a mesma coisa que você fez derivando para x, só que com o y no lugar do x e o x no lugar do y. Então, quando você fizer essa conta, você vai obter a mesma expressão, né? A menos do fato de eu ter errado esse 2 aqui. Você vai obter a mesma expressão trocando x por y. E vocês veem que então o que você tem que ter é que essas duas expressões aqui sejam iguais a 0. Tá certo? Agora, se y é igual a 0 e x igual a 0, o que eu obtenho? Que 12 tem que ser igual a passar isso aqui para o outro lado, né? Então, aqui eu tenho que se isso daqui é igual a 0, quer dizer que passando essa daqui para o outro lado, 12 tem que ser igual a x² mais 2xy sobre 2. E a mesma coisa aqui, quando isso daqui for igual a 0, 12 tem que ser igual a y² mais 2xy. Certo? E agora, olhando para esse conjunto de igualdades, você conclui que x² tem que ser y². E como eles são positivos, né? Você está assumindo pelo problema que eles são positivos, x tem que ser igual a y. Porque o seu problema assume que eles são positivos. Então, uma vez que eu sei que x tem que ser igual a y, eu volto aqui, né? Faço x igual a y, obtenho que 3x² tem que ser 12, portanto, x² igual a 4. Né? E, novamente, como x é positivo e y é positivo, quer dizer que eles têm que valer 2. Então, você obtém que o volume máximo é dado por substituir x e y por 2 nessa expressão. Isso aqui dá... você substitui x e y por 2 aqui. Né? Você obtém 4 vezes 12 menos 4 vezes 2. Então, você obtém que esse volume aqui é igual a 4. Não sei por que aqui não completou. Aqui estava escrito 4 mesmo, mas talvez eu tenha apagado sem querer aquele outro ramo. Bom, então esse é o volume máximo, né? Que vocês olhem que é o valor de x vezes y, onde você pode concluir, ou você pode fazer a conta, que z, nesse caso, é igual a 1. Né? Então, o volume máximo vai ser 4, e é dado quando x igual a 2, y igual a 2 e z igual a 1. Certo? Então, a gente fica por aqui. Lembra o que a gente viu? Vimos como encontrar valores de máximos
e mínimos em conjuntos fechados e limitados, que nós aprendemos que eles sempre existem. E uma vez que você sabe que eles sempre existem, o que você tem que fazer é olhar para pontos críticos no interior do conjunto e depois para máximos e mínimos na fronteira do seu conjunto. E nós vimos alguns exemplos finais no qual você tem garantia de que você tem um mínimo, ou você tem garantia de que você tem um máximo. Então, o que você faz nesses pontos? Você tem garantia que aparece um mínimo dentro do interior do seu conjunto, digamos, e garantia que você tem um máximo absoluto está dentro do interior do seu conjunto, pela natureza do problema, ou porque está dito no enunciado, para você pode usar essa informação. Então, o que você tem que achar é simplesmente achar os pontos críticos e compara eles. Né? Então, você tem noção que tem um máximo no seu conjunto, você acha todos os pontos críticos e pega o maior valor. Nesse exemplozinho aqui, a gente só tinha um valor. Então, ele tem que ser o valor que te dá o máximo. E nesse exemplo aqui, da distância, você sabe que a distância até um plano, existe uma distância mínima até um plano. Então, o que você faz é, precisamente, uma vez que você encontra todos os pontos críticos para a distância, ou para o quadrado da distância, você sabe que existe um mínimo, avalia nos pontos críticos, o menor dele vai ter que ser o mínimo absoluto, porque você sabe que ele tem que ser ponto crítico. Novamente, nesse exemplo, a gente encontrou apenas um. Então, ele tem que ser o mínimo da sua função. A gente fica por aqui. Essa vai ser minha última aula assíncrona. Espero que vocês tenham aproveitado. Até mais.